Os efeitos da fragilização política do presidente da República é o foco da entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. E nosso entrevistado é do partido de oposição PSOL, Carlos Gianazzi, deputado estadual de São Paulo. Muito obrigada por estar conosco. Hoje foi um dia com uma situação que chamou a atenção no país inteiro, que foi aquela ocupação da mesa do Senado pelas senadoras dos partidos de oposição. Eu quero a sua avaliação desse recurso para impedir a votação da reforma trabalhista. Olha, Maria Lídia, eu acho que foi muito importante essa ocupação do plenário pelas senadoras, porque nós estamos vivendo uma antirreforma trabalhista que vai jogar o Brasil numa situação de semi-escravidão. Nós vamos ter uma antirreforma da legislação do trabalho que vai acabar com o 13º dos trabalhadores, vai acabar com o fundo de garantia, com as férias, que vai criar o trabalho intermitente, que vai jogar as mulheres grávidas em locais insalubres. É um atentado, um crime contra os trabalhadores e as trabalhadoras em todo o Brasil. Mas, então, deputado, eu nem pergunto, porque eu até sei qual é, nós todos sabemos, a posição do PSOL, que é contra, né, vários desses aspectos dessa reforma trabalhista. Mas a questão que eu estou colocando para o senhor é a forma, o que aconteceu hoje no Senado. Né? A Casa Maior, no Congresso Nacional, a discordância, o debate, os meios para combater aquilo com o que não se concorda, tudo isso foi esgotado a ponto de justificar essa atitude de hoje de ocupação da mesa, porque foi inusitado. Há quem diga, tanto que estão entrando lá no Conselho de Ética falando de quebra de decoro. A minha pergunta é essa, do ponto de vista democrático, no seu entender, vale tudo? Eu acho que, na verdade, nós temos que entender que esse Congresso Nacional não tem legitimidade para retirar direitos trabalhistas, previdenciários e sociais. É um Congresso privatizado pelas empresas, muitos senadores foram comprados, muitos deputados, então ele não tem legitimidade. Então essa é uma questão menor. A ocupação é um grito ali, uma tentativa de impedir esse ataque, né, contra o povo brasileiro. Bom, eu quero passar a informação. A nossa redação acaba de me informar que foi aprovada a reforma trabalhista no Senado, 50 votos a favor da reforma contra 26 foram contra a reforma. Então, teve ali uma expressiva maioria, né? Que acabou por aprovar. Uma maioria cooptada pelo governo, cooptada pela lógica do mercado, pelo poder econômico, pelos grandes bancos, pela Fiesp, enfim, pelo poder econômico. Como eu disse, é um Congresso privatizado que não teria legitimidade para isso. É muito triste isso. O Brasil volta a um regime de semi-escravidão. Mas é um Congresso... As pessoas que estão lá foram eleitas pelo brasileiro no voto livre? Foram, mas porém... Quando são eleitas os deputados, como o senhor é um parlamentar, né? Se a oposição ao senhor, de repente, começar a dizer, porque discorda que um parlamento em São Paulo ilegítimo, por discordância, cabe isso se foram eleitos pelo povo? Foram eleitos, porém, nós estamos vivendo um momento muito diferente, um momento em que, como eu disse, o poder econômico privatizou, a Odebrecht confirmou isso, a JBS confirmou que eles compraram deputados e senadores. De todos os partidos. Então, por isso que nós queremos o Fora Temer e eleições diretas e o fim das reformas antitrabalhistas, antissociais, e as reformas que retiram direitos da população. Eu vi hoje, né, estava me preparando para nós conversarmos, e no site do pessoal de São Paulo, eu vi que há um espaço em que vocês conclamam, chamam as pessoas para irem às ruas expressar o seu protesto. Chamaram para aquela greve do dia 30 e chamando também para a manifestação contra as reformas, no caso, a chamada ali era contra essa reforma trabalhista. No dia 30, a greve geral não teve a expressão que em outras épocas já teve. A manifestação aqui na Avenida Paulista ontem tinha muito pouca gente, foi bem inexpressiva. Como é que o senhor vê isso? Olha, primeiro... O que acontece
e que aquele clamor das ruas, que num certo momento foi muito forte, agora beira quase o silêncio. A população, Maria Lídia, está hoje descrente, a população vive uma depressão social, ela não se sente mais representada nem pelo Executivo, nem pelo Legislativo e nem pelo Judiciário também. Né? E há também um grande controle ideológico dos grandes meios de comunicação de massa, não de todos, né? Mas sobretudo dos maiores, não é o caso aqui da TV Gazeta, que tem controlado politicamente a população e tentado passar para a população que essas reformas são benéficas, né? E não são, porque nós estamos vivendo uma supressão de direitos, um retrocesso social, nós estamos vivendo um ataque à Constituição, um ataque aos direitos que nós conquistamos desde a CLT de 1943, passando pela Constituição Federal de 88, onde nós conseguimos instalar um estado de bem-estar social, mesmo que raquítico. Ele está sendo destruído, nós estamos vivendo uma desconstituinte, uma destruição da Constituição Federal de 88. Agora, no momento que o país vive, as denúncias contra o presidente da República pela Procuradoria-Geral da República, até que ponto isso tudo afeta o trabalho parlamentar na Assembleia Legislativa de São Paulo? Chega até aqui? Chega porque, por exemplo, a Operação Lava Jato já chegou em São Paulo, chegou no Tribunal de Contas, chegou na Assembleia Legislativa e chegou, sobretudo, no governo Alckmin, o próprio governador será investigado na Operação Lava Jato, e tucanos aqui do alto escalão, como o José Serra, o Aloysio Nunes, estão todos implicados. Então, mas eu falei o trabalho parlamentar dos deputados. Tem uma interferência? Para encerrar. Tem, porque o governo, ele hoje tem uma dificuldade para aprovar projetos na Assembleia Legislativa, né? Hoje há uma rebelião de uma parte da base, embora ele controle a Assembleia Legislativa, embora o governo Alckmin tenha controlado, ele tem uma blindagem aqui do Tribunal de Contas, da Assembleia Legislativa, de setores do Ministério Público, setores do Tribunal de Justiça, mas as denúncias e esse quadro geral do país atrapalha sim aqui a situação de São Paulo. Eu agradeço muito sua entrevista, deputado. Muito obrigado.